Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Mauro, professor de Filosofia e Sociologia. E conforme combinado, na verdade um pouco atrasado, mas conforme combinado, eu tinha ficado de gravar um vídeo sobre a aula 1 e sobre a aula 2 para poder caminhar, já que estamos na terceira semana, poder caminhar junto com os outros colegas nas nossas terceiras aulas. O professor Mauro está atrasado, é muito conteúdo, muita matéria dentro da história da filosofia e dentro dos assuntos da sociologia. Aí chega na hora ali daquela aula ao vivo, a gente fica um pouco prolixo, fala umas bobagens e aí acaba não concluindo o material. Mesmo assim, eu fico pensando que a aula ela é tão, o conteúdo, né, dos slides, ele é tão grande, enfim, e vasto que numa aula de 50 minutos é muito difícil de abordar, né? Mas caso, né, eu não consiga abordar na terceira aula todo o conteúdo, aí a gente grava e aí o pessoal lá do Eu Que Lute vai colocando para os alunos os vídeos explicativos das matérias. Então, esse slide inicial aqui que eu estou trazendo é em relação à aula número 1, em que a gente já fez uma abordagem da filosofia e da sociologia, e dentro dessa aula 1, no conteúdo de filosofia, que foi já mais discutido em sala de aula, a gente falou do início da filosofia. Filosofia é uma palavra criada por Pitágoras, que significa amor à sabedoria, o amigo da sabedoria, foi criada num contexto de democracia, a filosofia foi criada num contexto de democracia grega, aquela democracia direta, em que o cidadão, aquele que tinha direitos, ia para a ágora ateniense, que é a Praça de Atenas, e debatia os assuntos da cidade, buscando também operar, governar, orientar, dar as diretrizes conforme ele pensava ser o certo. E nesse pensar em ser o certo, não bastava só pensar, mas ele também tinha que influenciar, ele tinha que persuadir as pessoas, ele tinha que expressar do modo mais, de certo modo, artístico, né, a sua opinião. Então, o cidadão ateniense, ele contratava os sofistas, que eram professores de retórica, e esses sofistas ensinavam a arte do falar bem, para que aquele jovem político aristocrata, ele pudesse persuadir as pessoas de que as ideias dele eram as melhores. E nesse desenvolvimento da linguagem, e que a gente vai perceber que lá no século XIX busca novamente resgatar essa relação entre linguagem e filosofia. Então, essa relação de linguagem e filosofia que lá no século XIX, 1900, mais de 2000 anos, na verdade, depois, vai tentar novamente a filosofia relacionar, isto está presente no início da filosofia. Então, o desenvolvimento da linguagem faz com que também vá nascendo essa filosofia. Outro fator também que faz parte do nascimento da filosofia é o contato com os outros povos. No momento que os gregos entraram em relação com outros povos, o contato com outros povos, eles foram se dando conta de que os povos tinham culturas diferentes, linguagens diferentes, religiosidades diferentes, e que tudo aquilo que eles entendiam como uma verdade absoluta já não podiam mais entender, e já não era mais suficiente para explicar as grandes questões filosóficas. Então é por isso que eles vão relativizando um pouco a religião, relativizando um pouco a sua cultura como a verdadeira, e nesse relativismo cultural entra também o respeito à cultura do próximo, o respeito ao outro que tem uma religião diferente, modos de vida e sentidos de vida diferentes. Então a filosofia nasce dentro desse contexto. Os principais filósofos desse período grego é Sócrates, Platão e Aristóteles, que no decorrer das outras aulas a gente vai abordar de modo mais aprofundado, mas Platão, ele vai dizer que a filosofia serve para chegar à verdade. A filosofia ela é um instrumento na busca da verdade. Os filósofos principais acreditavam na existência de uma verdade absoluta e eles entendiam que a filosofia era um instrumento
para esta busca. Aristóteles, por sua vez, ele vai pensar de modo mais espontâneo, que a filosofia não é um instrumento só para se chegar à verdade, mas a filosofia é algo natural do ser humano. O ser humano, ele, por natureza, ele tem o desejo de conhecer, por natureza, ele tem o desejo de filosofar, por natureza, ele se espanta com as realidades enigmáticas para ele, e ele, de modo natural, ele vai buscar a verdade de uma maneira mais genuína. A filosofia está extremamente atrelada à busca de um conhecimento prático, mas, acima de tudo, um conhecimento verdadeiro. Nem todo conhecimento prático é um conhecimento verdadeiro. Muitas vezes a gente tem conhecimentos no nosso dia a dia que nos garantem a sobrevivência, mas nem por isso esse saber e esse conhecimento que garante a nossa sobrevivência é uma verdade, né, justificável por evidências, enfim. Então a filosofia, ela busca se distanciar de mito, de ficção, de alegoria, de revelação, de religiosidade, porque para a filosofia estes conhecimentos que são importantes, mas ao mesmo tempo não são considerados filosofias, ok? Filosofia é a busca da verdade, e para buscar a verdade tem método. Então, como está aqui, a gente não vai abordar ainda os métodos filosóficos, porém, a filosofia, ela não é um objeto que se constrói por devaneios ou pela filosofia de bar. O devaneio, a filosofia de bar, é muito legal, é muito massa, show de bola, tomar uma cerveja com os amigos e ficar filosofando a vida. Porém, a filosofia grega entende que é necessário de método. Então, tendo um método correto, tendo um método, enfim, até técnico, mas tendo um método consciente, eu consigo chegar em verdades, eu consigo analisar de modo mais polido e sofisticado as diversas realidades. E, obviamente, o método por excelência é o método reflexivo e um dos principais métodos que a filosofia, de modo geral, vai tentar abordar é o método dialético. O que é o método dialético? Cenas dos próximos capítulos, ok? Estamos na aula 1. O contexto do surgimento da filosofia, o professor já falou, então, é a questão da democracia, desenvolvimento da linguagem, a importância dos sofistas, do contato com outros povos, e diante deste contexto de nascimento da filosofia, o cidadão grego vai aos pouquinhos se distanciando da mitologia. Tá? Ele vai se distanciando da mitologia. A mitologia, o que hoje a gente chama, na verdade, de mitologia, na época era a religião grega, a religiosidade grega, que hoje a gente chama de mitologia. Os povos vão se dando conta que aquela religião, ela é importante, mas ela vai cada vez mais ficar do modo privado. Então, a mitologia, a religiosidade, que era algo mais público, que fazia parte de um contexto mais geral, agora as religiosidades, elas vão sendo, de certo modo, diminuídas no sentido dos ambientes, vai ficando mais atrelado a dentro de casa, a tua religiosidade pessoal, individual, e tu não vai mais usar tanto as religiosidades para explicar as ciências, a política, como naquela época acontecia. As mitologias tinham o objetivo de explicar todos os fatos concretos da sociedade, e o próprio grego vai se dando conta de que não tem como. Eu não posso explicar situações, fatos, somente usando religião. É preciso racionalizar mais o debate, racionalizar mais o diálogo, para tentar encontrar respostas observando direto a sociedade. Eu não posso observar os céus, olhar para os céus e, através de hipóteses intuitivas, porque eu estou olhando para a religião, tentar é, responder situações da sociedade. Para eu responder certos aspectos sociais, eu preciso olhar concretamente, materialmente para a sociedade. Muito bem, filosofia. Outra coisa que a gente trabalhou também é para que serve essa filosofia. A filosofia, ela tem a finalidade, mas há quem diga que a filosofia não serve para nada, porque ela não tem que servir a nada nem a ninguém.
A filosofia, ela é poderosa por si só e ela não deveria ficar a serviço dos outros. Então, a filosofia, ela é uma ciência deleite, é uma ciência do deleitar minha reflexão, é uma e quando eu falo ciência, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque a ciência busca verdades factuais e a filosofia, ela é um modo de conhecer o mundo que nem sempre é refletido através de fatos. Então, a filosofia reflete sobre Deus. Alguém já viu Deus? Deus é um fato concreto materialmente? Então, a filosofia, ela serve sim para a minha construção pessoal, para tentar responder as minhas questões filosóficas, mas no momento que a filosofia tem uma verdade e bate o martelo, assim como Cortella diz, acaba deixando de ser filosofia para se transformar numa ciência exata, e filosofia não é isso. Então, a filosofia, sim, ela serve para a minha construção, para o meu desenvolvimento crítico, da análise crítica da sociedade, mas ao mesmo tempo tem essa questão, cara, a filosofia, ela não serve para nada, porque ela não deve ser somente um instrumento a serviço de algo. Essa é a questão. A gente trabalhou também, né? E aí eu estou pulando algumas questões aqui, mas vocês podem depois fazer a pausa no vídeo, ou vocês também têm esse material e vocês podem fazer a leitura do material. Na primeira aula também a gente falou sobre a sociologia. A gente conversou que a sociologia, ela nasce no contexto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz juntamente com ela a ascensão do capitalismo, o desenvolvimento da burguesia e, ao mesmo tempo, as contradições do capitalismo. A gente sabe, de acordo com a aula, e também creio que vocês também já viram ou irão ver em história, que com a Revolução Industrial acontece também um inchaço das cidades, acontece um grande êxodo rural. A maioria das famílias morava no campo, agora essas famílias estão morando nas cidades, acontece o desemprego em massa no campo, porque vai tendo aquela substituição, a agricultura vai perdendo força, a pecuária vai entrando, as famílias vão sobrando, elas vão saindo do campo, entrando nas cidades, a urbanização é algo extremamente rápido, a cidade não consegue se reorganizar, se reorientar diante daquela multidão que está chegando, nem todo mundo tem trabalho, aumenta a criminalidade, aumenta a prostituição, aumenta a violência, aumenta a fome, as fábricas estão lotadas de trabalhadores, mas ao mesmo tempo recebendo pouquíssimo, sendo explorados, alienados, muitas vezes no início ali não reclamam tanto, porque tem aquele medo de ir para a rua, porque a fila está cheia, e a sociologia vai nascendo enquanto uma ciência da crise. Esse é o nome que a gente dá para a sociologia. Ela é a ciência da crise porque ela é, de certo modo, ali originada para tentar responder essas crises vindas com a ascensão do capitalismo. E dentro dessa realidade da sociologia, dentro, né, desse contexto, vão surgindo sociólogos que nessa aulinha aqui a gente vai falar de 4 rapidamente, que são os 4 pilares precursores da sociologia, e esses 4 pensadores, sociólogos e, por que não, também filósofos, eles vão buscar responder essas contradições. Então, através das análises deles, eles vão buscar responder o que está acontecendo, né? A desigualdade social, a exploração do patrão em detrimento do seu operário e tudo mais que vai gerar dentro desta sociedade. Então, esses 4 filósofos estão falando de poder, eles estão falando também de ciência, eles estão falando de suicídio, eles estão falando de relação patrão versus proletariado. Então, esses 4 filósofos, eles são, neste início aqui, os mais importantes. E sim, são os principais da sociologia, pelo menos ali no cerne, no início da sociologia. Dentro das aulas, a gente já falou um pouco do Augusto Comte, né? O Augusto Comte, ele é o pai, inicialmente, da sociologia, é ele que cria o termo
sociologia. Inicialmente, a gente usava esse termo física social. Tanto Comte como Durkheim, depois, entendem que eu preciso analisar a sociedade usando as mesmas leis e regras que os outros cientistas analisam a natureza. E aí a gente vai se dando conta de que isso, de certo modo, é um pouco complicado de ser sustentado, porque a natureza, ela funciona de uma maneira e a sociedade funciona de outra. Né? Então, a natureza, ela tem os seus elementos naturais e a sociedade tem os seus elementos culturais. E não é a mesma coisa. Um exemplo bobinho, né? A gente precisa, né, entre aspas e não entre aspas, mas a gente precisa matar a natureza para construir cultura. Então a sociedade, ela olha para a natureza, ela modifica esta natureza, tirando a vida dela, dando outro sentido para ela, e ao retirar a vida da natureza, eu crio artefatos culturais, eu crio objetos para me adaptar à sociedade, para construir a minha realidade. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que um barco, que uma canoa é a não árvore. Eu mato a árvore, eu tiro a vida daquela árvore e, e construo um artefato cultural para mim. Então, a sociedade, ela vive desta morte lenta da natureza. Eu colho, eu tiro da terra, eu extraio o mineral. E hoje, dentro do século XXI, tem toda também a discussão da sustentabilidade. O quanto nós estamos fazendo isso? Porque uma coisa é fazer para viver, fazer por uma questão de sobrevivência, e a outra coisa é estocar, fazer uma produção muito maior do que na verdade a gente necessita, e ao mesmo tempo, mesmo a gente fazendo uma produção como se nós estivéssemos num planeta Terra 3 vezes maior do que o nosso, mesmo a gente consumindo de modo exageradamente, a gente tem uma parcela ainda da humanidade abaixo da linha da pobreza, vivendo uma miséria e vivendo a fome. Um problema desta sociedade capitalista, um problema da sociedade de classe, um problema da casa bonita do capitalista, país desenvolvido versus o fundo do quintal da casa, que muitas vezes ninguém vê, que é a pobreza dos países subdesenvolvidos. Muito bem, então Augusto Comte, ele é esse cara que é o pai do positivismo. Augusto Comte, ele tem uma crítica severa à filosofia. Para ele, filosofia não nos levará à verdade. Ele vai dizer que a sociologia é a disciplina por excelência e é uma sociologia também científica, tendo apoio da química, tendo apoio da física. Então, sociologia para ele é, por excelência, a disciplina que vai, de certo modo, fazer com que a humanidade chegue no progresso, chegue na verdade e na análise concreta da realidade. Então, Augusto Comte, ele vai dizer que a sociedade, ela caminha em progresso. Para Comte, essa história da sociedade, ela está num desenvolvimento evolutivo e progressivo. Entende que a humanidade, ela caminha nesses 3 estágios que são tentativas de entender o mundo. Então, Augusto Comte, ele defende que a primeira fase, ou o primeiro estágio da sociedade, é aquele estágio teológico, em que a gente entendia o mundo através das ideias religiosas. Ele vai dizer que aos poucos essa sociedade vai deixando de lado o estágio teológico e vai entrando no estágio metafísico, que é um modo mais naturalista, humanista e renascentista de entender a realidade. E ele, dentro ali do contexto de vida dele, dentro do contexto cultural dele, ele vai dizer que as pessoas aos poucos vão abandonando também esse estágio metafísico de entender o mundo e irão adotar, né, até que enfim, uma análise positivista da realidade, o estágio positivista, que seria, então, a grande revolução científica, sociológica, tendo como base a física, a química e a sociologia, que seria, enfim, a
a ciência mais completa de todas elas. E a filosofia, para ele, não serve para entender a realidade do mundo, não serve para entender concretamente as relações. Muito bem. Augusto Comte, então, ele tem essa abordagem inicial da sociologia. Durkheim, ele critica o Comte, mas ao mesmo tempo ele abraça naquele entendimento que eu já falei, de que para Durkheim também deve ser feita análise social usando também as leis da natureza. Então, assim como um cientista olha para a natureza e analisa a realidade natural através de leis naturais, eles poderiam usar as mesmas leis para analisar a sociedade. Muito bem. Porém, né, para Comte, não, perdão, para Durkheim, Comte não havia conseguido estabelecer ainda a sociologia como uma base científica, né? Durkheim, ele é o pai da ideia do conceito de fatos sociais. Quando a gente trabalha Durkheim, algo que a gente tem que estudar e algo que a gente tem que ter, assim, né, no cerne, dentro da sua sociologia, é fatos sociais. Para ele, eu preciso analisar a subjetividade humana, estudar as relações sociais, analisando os fatos sociais. E o que são fatos sociais, né? Vamos direto para os fatos. Vamos direto para os fatos. Tá? O que são fatos sociais? São realidades que moldam a nossa subjetividade. Então, Durkheim, ele é o filósofo, o sociólogo, perdão, que vai trabalhar fatos sociais. Ele entende que os fatos sociais moldam as nossas ações. E aí, lendo um pouco o slide aqui, né? O que são fatos sociais? São aspectos da vida que moldam as nossas ações como indivíduos, a religião, a economia, o contexto cultural que já estava aqui antes de tu nascer. Ele entende que a sociedade tem uma realidade própria, além dos interesses individuais que moldam as nossas ações. É interessante que eu posso ter a minha individualidade, mas ao mesmo tempo a minha cultura, o meu contexto, a minha comunidade, ela tem uma realidade própria e ao mesmo tempo esse poder de me formatar, de me influenciar. E aí ele vai dizer que esta realidade, ela tem um poder coercitivo, né? Ela tem um poder coercitivo sobre mim, e ele vai defender que, né, as pessoas ali, ó, obedecem livremente, acreditando que estão fazendo a própria escolha. Ou seja, a nossa liberdade, ela é também influenciada em cima da minha cultura, do modo que a sociedade se construiu antes de mim e dentro também da minha existência, né? Então, a sociedade, ela tem um poder fora e que ela, de certo modo, também contribui com a minha formação, ela também influencia na minha formação, ela constrói a minha subjetividade, a minha autoestima ou baixa autoestima diante do meu contexto cultural, diante do meu contexto social. Se eu nasci já numa situação de privilégio dentro dessa sociedade, talvez eu tenha mais confiança para alcançar certos sonhos. Se eu nasci numa realidade pobre, por exemplo, numa realidade em que me falta alimentação, que seja, eu terei, talvez, mais dificuldades de acreditar que eu posso ser algo diferente, acreditar que eu posso ser, que eu possa ter um emprego que me remunere bem. Então a gente sabe, né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que a filha da médica acredita com mais confiança que poderá ser médica do que a filha da empregada acredita. A filha da empregada, ela pode ser médica? Com certeza. E hoje, por todas as políticas públicas, políticas sociais, por toda a questão das ações afirmativas para introduzir as pessoas
através das cotas sociais e raciais dentro da universidade, hoje esse sonho ele está mais palpável, né? Ele está mais concreto e material. Nós vamos imaginar há 30 anos. O que tem para mim se eu sou um jovem de periferia? O quanto esta cultura, o quanto esta desigualdade cultural, né? Eu não escolhi nascer na desigualdade, eu apenas nasci neste contexto de desigualdade. O quanto esse contexto de desigualdade fazem pessoas terem esperanças de uma vida melhor e fazem pessoas perder a esperança de uma vida melhor. Então, o nosso contexto, a nossa realidade, colaboram e influenciam também a nossa vida significativamente. Muito bem, gente. Dentro também do conteúdo, que é bastante coisa, ok? Então, obviamente que a aula do professor não consegue dar conta de todo esse material. Então, o professor está falando aqui de alguns relances que entendo que são importantes. Então, desafio do sociólogo para Durkheim: estudar o fato social como ele realmente é, sem a interferência de próprios preconceitos, dos seus próprios preconceitos e ideologias. O que é extremamente difícil, na verdade. Como é que um sociólogo vai estudar um fato social sem interferência da sua ideologia e do seu preconceito? Né? Então, Durkheim, ele defende uma análise social neutra. Ele defende que a minha observação da realidade ela precisa ser sem nenhuma base da minha consciência, ou seja, eu preciso conhecer muito as minhas ideologias, eu preciso conhecer muito as minhas limitações e os meus preconceitos para que eu não seja influenciado por esse tipo de interpretação. Então, ele analisa que o sociólogo deve interpretar o fato social do modo mais neutro possível. Mas, gente, será que existe uma interpretação neutra? Será que a nossa interpretação da realidade já não é pautada pela minha formação política, pela minha formação filosófica, pelas minhas ideias? Todos nós somos carregados de ideias, de percepções, de interpretações, todos nós somos influenciados pelo contexto social que cria em mim essas ideias, essas percepções, e essas ideias e essas percepções, elas influenciam o meu modo de entender as coisas. É muito difícil, enfim, ser neutro e não se influenciar por nossas ideias, né? Por nossa consciência formada socialmente. É a nossa consciência que cria consciências novas e é a nossa consciência que interpreta o que a gente vê. E aí, se existem várias consciências, cada consciência vai interpretar do seu modo aquilo que é observado. Muito bem. Para Durkheim, outro assunto importantíssimo é a questão da solidariedade. Né? Então, para Durkheim, existem dois tipos de solidariedade, que são grupos e modos de viver. Teoricamente, dentro do nosso século XXI, é perceptível de que nós vivemos hoje uma solidariedade mais orgânica do que mecânica, ok? Porém, ainda existe em nós alguns traços de solidariedade mecânica. E aí, obviamente, cada um vai poder analisar o que, dentro do teu contexto, é solidariedade orgânica e o que, dentro do teu contexto, é solidariedade mecânica. Então, lendo o slide, né, a solidariedade mecânica envolve culturas mais tradicionais, em que tem a baixa divisão de trabalho, as pessoas trabalham em empregos semelhantes, unidos pela experiência em comum. Então, por exemplo, né, eu já fiquei pensando aqui na comunidade Z3. Então, a comunidade aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, é uma comunidade de pescadores que vivem da pesca. Então, até aqui, aquele espaço vive uma solidariedade mecânica. Uma cultura tradicional, baixa divisão de trabalho, ocupações semelhantes, unidas pela experiência em comum, unida pela crença religiosa, compartilhada, e, obviamente, vai ter ali a punição, assim como
toda comunidade, todo grupo social tem os seus códigos e tem as suas leis. Repressão e punição a quem desafia o modo de vida tradicional e a crença cria um consenso geral. Então, comunidades mais tradicionalistas, comunidades mais religiosas, comunidades menores mais espiritualistas. Então, geralmente, pessoas que vivem na zona rural, pessoas que vivem trabalhando todas na mesma profissão, a gente pode chamar de alguma maneira de solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica tem a ver com a industrialização, que é o que Durkheim também está percebendo. Então, é a sociedade industrializada, é a sociedade urbanizada, onde se aumenta a divisão do trabalho, onde acontece a especialização das tarefas. Então, eu me lembro que uma das críticas de Karl Marx é que hoje em dia, né, no contexto de Marx, uma das críticas de Marx é que a pessoa que trabalha na linha de produção de uma fábrica, se antes da indústria ela sabia fazer todo o produto, conhecia todo o processo do produto, hoje, dentro de uma fábrica, esse conhecimento do todo é fragmentado, né? Ele é dividido, ele é picotado, porque provavelmente uma pessoa que fica na fábrica vai ficar 10 anos, 15 anos fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma função na fábrica, e essa pessoa ela não vive dentro da fábrica, de certo modo, um rodízio para que ela pudesse trabalhar em todas as formas de produção, em todas as etapas, perdão, da produção. Então, uma pessoa que entra na fábrica, isso era uma das críticas de Marx, que também envolve o conceito de alienação, é que a pessoa vai passar 30 anos fazendo a mesma coisa e não vai ter mais o conhecimento do todo. É como se antes da fábrica eu soubesse fazer artesanalmente, tá? Manufaturamente, eu conseguiria fazer todo o produto, né? Porque ele era construído de modo mais artesanal. Agora, com a fábrica, não é mais manufatura, né? É maquinofatura. Agora são as máquinas que fazem esse material e eu não participo mais de todas as etapas. Então, eu desconheço o todo. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Vamos imaginar que, antes da fábrica, eu sabia fazer o carro inteiro. O carro inteiro. Agora, com a fábrica, eu só tenho conhecimento do motor, não consigo mais montar o carro, mas sei montar o motor. É um exemplo meio grossinho da minha parte, mas para a gente entender que a especialização de tarefas, ela desfragmentou, de certo modo, o conhecimento. Então, antigamente, o conhecimento ele era mais integral. Agora, o conhecimento ele é especializado, ou seja, a pessoa ela sabe muito sobre algo, ok? Mas desconhece muitas outras coisas, justamente por causa da sua especialização em apenas uma área. A crescente diferenciação social, a interdependência econômica das pessoas, as relações recíprocas de economia, dependência mútua, criam o consenso social. Então, se lá na solidariedade mecânica é a crença que cria o consenso, na solidariedade orgânica é a nossa dependência econômica, interdependência econômica. O Mauro vive na cidade, mas eu consigo sobreviver na cidade porque existem uma série de pessoas que trabalham em espaços totalmente diferentes do meu, e essa relação de interdependência, essa relação das diferentes formas de trabalho, essa divisão ampla do trabalho permite a sobrevivência de todos dentro de uma solidariedade orgânica dentro da cidade. Tudo bem. Gente, o suicídio de Durkheim é um assunto extremamente importante, mas o professor vai pular a questão do suicídio. É importante, mas em outra situação, em outro momento de aula, quando a gente for falar novamente sobre Durkheim, a gente traz a questão do suicídio de Durkheim. Obviamente, convido a leitura do material para que a gente entenda, né, que o suicídio para Durkheim é uma consequência dessa sociedade urbanizada, e ele vai fazer uma análise sobre a questão do suicídio. Muito bem, então tem várias questões. Para o Karl Marx,
que é um outro filósofo, sociólogo, né? Dois, né? Filósofo, sociólogo, que a gente vai trabalhar, ele está centralizado e ele está centrado totalmente dentro do contexto da Revolução Industrial e aquilo que ele percebe. Então, a crítica mais forte ao capitalismo é a crítica que Karl Marx faz. Então, a Revolução Industrial, o crescimento da produção, o crescimento da desigualdade, as mudanças ligadas ao desenvolvimento do capitalismo, né? Então, a produção do capital, a produção de produtos de modo exagerado, exacerbado, e pouco desse produto na mão de quem faz ele, pouco desse produto na mão de quem produz, a mão de obra assalariada, explorada. Eu não tenho os meios de produção, e por não ter o meio de produção, eu não tenho como produzir por mim mesmo, então eu tenho que me vender para esse sistema, eu vendo a minha força de braçal, eu vendo a minha força intelectual, mas aqui nesse sentido aqui, né, da fábrica, é a força braçal, eu vendo essa força para poder produzir matéria, para poder produzir recurso, para poder produzir e ganhar dinheiro com isso. Então, vamos lá. É bastante coisa, gente. Então, quem possui o capital, obviamente o capitalista, a classe dominante, o patrão. Quem não possui, o assalariado, né? A massa de trabalhadores, o proletariado. Então, o capitalismo, ele é um sistema que só existe porque existe a classe trabalhadora e a classe burguesa, né? Então, essa relação ela é desequilibrada, mas é como se os ricos não existissem sem a existência dos pobres, e os pobres só existem porque existe também os ricos. Então, essa relação de classe ela é conflituosa, né? O dono do capital precisa do trabalhador, o trabalhador precisa do dinheiro. Essa é a relação de dependência, a relação é de exploração, pois o trabalhador não tem controle sobre o trabalho, nem direito a ter o produto que produz. Então, dependendo da realidade atual, tem pessoas que fabricam produtos extremamente caros e o salário que recebem não é compatível e não é um bom salário ao ponto de tu poder comprar o produto que tu faz, né? Basta tu pensar numa fábrica que fabrica iPhone. Eu não faço ideia quanto é um iPhone, mas quanto ganha aquela pessoa que está na linha de produção do iPhone? Aquele cara lá, aquela moça, aquele moço que está ali na linha de produção, trabalhando em cima da montagem do iPhone, será que ele ganha um salário ao ponto de conseguir comprar o iPhone e ainda sobrar dinheiro para fazer outras coisas? Não que ele vai comprar um iPhone por mês, a gente sabe que não, mas o salário que ele ganha faz com que ele tenha esse recurso? Ah, a fábrica dá, estou viajando na maionese. Não estou dizendo que a fábrica pode dar, estou dizendo que será que o salário dele é compatível com o preço do produto que ele está produzindo? O salário que ele ganha é compatível com a riqueza que ele produz? E aí entra aqui outro conceito do Marx, que é a questão da mais-valia. Então, às vezes, o trabalhador ele produz uma riqueza grande, ele produz um lucro exacerbado, mas o que ele ganha, né, não chega aos pés. Né? Vamos imaginar que nesse momento da sociedade aqui não existe participação dos lucros da empresa. Isso não existe. Né? Isso é uma realidade nossa, participação dos lucros da empresa. Esse momento aqui tu está produzindo e não tens acesso a esse lucro. Né? Muito bem, o Marx é um cara que a gente vai trabalhar também em outro momento para falar do materialismo dialético. Então, assim, ó, eu vou voltar em Marx, obviamente, né, porque ele é um dos sociólogos mais relevantes também dentro da prova do Enem e um dos filósofos e sociólogos relevantes até hoje, para entender essa nossa realidade liberal, neoliberal, ainda de desigualdade, né? Muito bem. E, para terminar, a gente também tem aqui o seu Marx.
Weber. Weber, ele é um sociólogo tão importante quanto Marx, mas ele vai entender o seguinte, porque para Marx, essa relação de patrão e empregado, e esse conflito entre rico e pobre, o patrão e o trabalhador, para Marx, essa dialética, essa briga, esse conflito influenciam a sociedade, influenciam de modo significativamente, quase que determinante a sociedade. Então, o produto das subjetividades, o produto da história, uh, uh, aquilo que vai se concretizando ao longo da história, para Marx, é resultado desse conflito entre as classes. Para Weber, a coisa não é bem assim. Então, de acordo com o slide, né, Weber ele critica a concepção materialista de Marx, achava que o conflito de classe era menos significativo para uma mudança social. Ou seja, o conflito de classe ele existe, mas ele não é tão influenciante ou determinante assim como Marx achava. Então, para Weber, não é só a influência econômica que vai determinar ou que vai influenciar, mas também outras ideias e valores que terão impacto para essas mudanças. E Weber é o cara da ação social. Então, se a gente pudesse memorizar, né, um pouquinho, né, olha só, o Comte é o cara dos três estágios, né, teológico, metafísico e positivista. O Durkheim, ele é o cara do fato social. O Marx, ele é o cara ali da Revolução Industrial e que trabalha a relação de conflito entre patrão e empregado, a exploração do trabalhador. E Weber, ele é o cara, esse momento aqui para nós, é o cara da ação social. Para ele, a ação social, as ações individuais e a inter-relação das ações de todos e todas, enfim, acabam por influenciam nas mudanças. Então, para ele, né, a ação social refere-se a qualquer comportamento humano que seja orientado por significados subjetivos ou, né, ações que tenham sentido para os envolvidos. Weber acreditava que entender o significado subjetivo das ações era essencial para compreender o comportamento humano e essa dinâmica da sociedade. Então, ação social. E, segundo Weber, né, ele, dentro do estudo dele, ele classificou essa ação social em 4 tipos. Então, a nossa ação, ela pode ser racional e, ao mesmo tempo, instrumental utilitarista, ou eu ajo para alguma coisa. A nossa ação, ela pode ser racional, mas com base nos nossos valores, com base nos nossos valores éticos. A nossa ação, ela também pode ser influenciada pelas nossas emoções, né? Ou também as nossas ações, elas são influenciadas pelo nosso contexto tradicional, né? Pelos nossos hábitos, costumes e dos antepassados. Então, ou eu sou influenciado pela minha tradição, ou eu sou influenciado pelas minhas emoções, ou eu sou influenciado por um código ético que eu entenda como correto, ou eu sou influenciado pela questão mais instrumentalista, utilitarista, quando eu ajo para algo, ok? Então, Weber, ele vai adotar o conceito de ação comunitária, não só ação social, mas ação comunitária, que se refere às ações realizadas em grupo ou comunidade, com base em valores compartilhados e sociais ou os valores rejeitados. Então, ali no finalzinho, né, a ação social é o conceito central da teoria de Max Weber. Muito bem. Penso que para a primeira aula, ok, o professor falou bastante coisa, tá? Eu vou voltar em várias desses slides que eu estou pulando, em algumas outras aulas o professor vai voltar, tá bom? É algo que a gente vai trabalhar, né? Eu estou pulando algumas questões sobre religião, racionalização, porque eu vou voltar nisso, tá certo? Então, o Weber ele vai falar aí, ó, das sociedades tradicionais e das sociedades industriais, né? O Weber ele entende, né, que dentro já do contexto dele,
a sociedade estava vivendo um processo de desencantamento e racionalização, né? Então ele está se dando conta que aquelas ações que eram extremamente vinculadas a uma religiosidade pura e simples, genuína, espontânea, aquelas ações que eram motivadas por crenças, por tradições, aos poucos vão dando espaço para ações mais utilitaristas, ações com uma finalidade de enriquecer, e nesse sentido, a sociedade vai se tornando mais burocrática, mais racionalista, e a palavra que ele usa é desencantada. Ele vai dizendo que a sociedade vai perdendo um pouco destes aspectos mais espiritualistas. Por isso que ele bota a palavra, né, desencantamento. Vai perdendo esse encanto e vai se transformando numa sociedade mais razão, né? Que dentro da filosofia, a gente vai analisar isso no final da sociedade moderna, com a crítica da razão. Então, até que ponto, né, o Weber ele vai mostrar, então, a sociedade da razão, a sociedade racional, ele vai fazer as críticas, porque, no final, tanta razão, tanto progresso, nos gerou o que de bom? Né? Então, perguntinha para próximas aulas. Muito bem, falei do desencantamento ainda, que é a palavra que ele usou, e eu acho que é só, gente, tá bom? A primeira aula tá beleza, tá ótimo para a primeira aula. E entrando aqui na segunda aula, o professor só vai fazer, obviamente, um intervalinho, mas eu vou, obviamente, fazer uns 10 minutos aqui de descanso. Mentira, não vou fazer 10 minutos de descanso, não, porque eu tenho que trabalhar, mas depois o professor vai fazer a aula 2 e deixar também aí gravadinha para ti, para que tu tenha essas duas aulas para assistir, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Próxima aula é essa daqui que tu tá vendo, aula 2. Vamos abordar então mais assuntos da filosofia e sociologia. Beijo, até a próxima.